Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Estão dormindo ainda? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Apocalipse 2, versículos 12 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amado Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra, nós te louvamos pela graça de tê-la conosco, por saber que todo o Teu conselho, Pai, toda a Tua orientação está contido neste livro e nós te agradecemos muito por isso. Nós podemos não nos desviar da Tua vontade, lendo, conhecendo e praticando a Tua palavra. Te pedimos que mais uma vez o Senhor nos ilumine, a mim, aos meus irmãos, a todos nós, para que possamos, entendendo a Tua palavra, vivê-la diariamente no nosso coração. Faz isso conosco, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Há quem diga que depois do surgimento da internet no mundo inteiro, ali no meio da década de 90, início dos anos 2000, uma série de pessoas que não tinham vozes, uma série de pessoas, muitas pessoas, na verdade, que não eram ouvidas por ninguém por falta de conteúdo, por não terem o que dizer, por não terem o que falar e que pudesse ser aproveitado. Essas pessoas ganharam um microfone, ganharam espaço, ganharam a possibilidade de falar o que quiserem. O fato é que, quando nós ouvimos muitas vozes falando em nossa direção, quando nós ouvimos os mais variados tipos de discurso, as mais variadas formas de falar,
os piores e os mais estranhos conteúdos, muitas vezes nós começamos a atribuir a autoridade a qualquer pessoa que fala. Por não conhecermos os assuntos que são tratados e por acharmos que aquela pessoa entende mais, nós começamos a crer de fato que aquela pessoa, por estar na internet, ela tem condições ou deve ser ouvida e respeitada. Mas essa não é a verdade bíblica. No texto sagrado nós vamos ver que os homens sempre falaram. Sempre foi típico dos homens falar e emitir opinião das mais variadas formas, dizendo e agindo como se eles fossem especialistas em tudo. A gente vive justamente nesses dias em que todo mundo é especialista em tudo. E por isso todo mundo dá opinião sobre tudo, como se conhecesse profundamente tudo. Há vozes que falam, sim, mas nem todas têm autoridade diante de Deus. Há julgamentos, na verdade, que nós vemos, linchamentos virtuais, e que nós vemos que parecem julgamentos definitivos e que levam, às vezes, até mesmo a pessoas tirarem a própria vida, tamanha a força com que aquele julgamento ocorre nos meios virtuais. Mas todos os julgamentos que nós ouvimos e vemos, mesmo os... Eu não acredito nisso. Pastor Davi. Meu Deus. Eu preciso fazer de conta que está tudo normal. Mesmo quando ouvimos toda espécie de julgamento, é preciso que a gente saiba discernir entre vozes e vozes, entre falas e falas, e saber quem de fato tem autoridade para falar e merece ser ouvido e ser respeitado. O que nós vemos aqui neste trecho do livro de Apocalipse é que Pérgamo era uma capital política e religiosa da Ásia Romana, e justamente em Pérgamo era o centro da adoração e do culto ao imperador romano. Existia, então, nesta capital da idolatria, nesta capital do desvio, que era Pérgamo, existia uma pressão sobre os cristãos de uma forma muito intensa, especialmente quando eles se recusavam e por que se recusavam a adorar o imperador. Era um ambiente, então, hostil, como de resto todas as demais cartas demonstram, onde as igrejas também estavam. Era um ambiente hostil e que gerava perseguição real, incluindo martírio, como, por exemplo, no caso de Antipas, é mencionado aqui no texto. Esse texto faz parte justamente das 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas. Cada uma segue um padrão, como eu já venho explicando, demonstrando a vocês, a identificação de Cristo, a avaliação da igreja, exortação e uma promessa. Aqui o foco está na tensão entre fidelidade e tolerância ao erro. A fidelidade exige de nós não apenas que sejamos fiéis, mas exige também a intolerância com o erro doutrinário. Não podemos tolerar o erro nem na nossa vida, nem na vida do nosso irmão, nem na nossa comunidade cristã. O que nós estamos falando através desse texto, na manhã de hoje, é justamente sobre a fidelidade a Cristo em meio à corrupção espiritual. A igreja sempre teve esse desafio diante de si. Ser fiel, permanecer fiel às Escrituras, mesmo no mundo corrupto, mesmo no mundo desviado, no mundo ateísta, no mundo que não deseja saber nada a respeito do Senhor. É justamente no meio desse povo, é justamente durante esses dias que a fidelidade em Cristo deve ser realçada na vida de cada um de nós. Fidelidade a Cristo em meio a essa corrupção espiritual exige arrependimento e perseverança. Mudança total de atitude e perseverar, não desistir e seguir em frente. Cristo, o justo juiz, Cristo, que é o justo juiz, exige da sua igreja fidelidade absoluta à verdade, rejeição do erro e perseverança até a vitória final. Essa é a verdade bíblica que que emerge desse texto. No versículo 12, aqui desse capítulo 2 de Apocalipse, permaneça com sua Bíblia aberta, como eu sempre peço. Em Apocalipse 2:12,
o texto sagrado diz ao anjo da igreja em Pérgamo: escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que possui uma espada afiada de 2 gumes. Em uma cidade marcada pelo poder romano, onde a espada simbolizava uma autoridade política e judicial, Jesus mostrava o verdadeiro poder, que o verdadeiro poder de julgar não estava na mão do império. Eles não eram o grande juiz. Eles não ocupavam com legitimidade o lugar de juízes. Mas, na verdade, sem o poder nas mãos, Roma estava perdida diante do Senhor, se não se dobrasse diante dele, como acabou acontecendo. Ele fala, então, como o Senhor exaltado. Jesus fala como um juiz perfeito. Ele fala como aquele cuja palavra se discerne, é exposta e que sentencia com justiça. Ele decide, ele manda, porque ele criou todas as coisas. A igreja precisava lembrar que, acima de tudo e de todo o poder humano, está a autoridade final de Cristo. Então, diante de uma igreja perseguida, diante de um povo sofrido, Jesus se apresenta justamente como aquele que é o verdadeiro detentor, possuidor, proprietário, senhor, que tem a espada e não simplesmente o Império Romano. É isso que nós vemos aqui. E da exegese desse texto, nós vemos que quando o texto diz aquele que tem a espada, indica, na verdade, uma posse contínua. Essa espada aponta para um julgamento, não apenas um julgamento, mas um juízo completo da parte de Deus. Estando essa espada afiada, é uma eficiência perfeita, que não deixa passar nada que precise de fato ser enfrentado através da espada. Cristo é o juiz soberano e sua palavra é regra absoluta. Será que nós temos tratado nas nossas vidas a palavra de Deus como regra absoluta? Será que nós temos ouvido as vozes que relativizam o evangelho e a verdade bíblica, mas começando a achar que a verdade não é tão verdade assim? Ou será que nós temos de fato tratado a verdade do Senhor, a verdade que é o próprio Senhor, como absolutamente indiscutível na vida e no coração de cada um de nós? Não precisamos e não podemos confiar em autoridades humanas. Nós não dependemos, eu vivo dizendo, não dependemos de quem vai ser eleito na eleição de outubro. Não importa quem vai ser presidente, não importa quem é governador, quem é prefeito, nós não temos que confiar em autoridades humanas, nem para o bem nem para o mal. Não precisamos temê-las, em muito menos confiar que elas farão provisão para as nossas vidas de uma forma ou de outra. Mas é preciso que, em lugar de confiar nelas, nós nos submetamos a Cristo e somente ao Senhor Jesus. Desprezar a palavra é um grande erro. Desprezar a orientação do Senhor é um grande erro. Nós não podemos fazer isso. Mas é preciso obedecer com temor, com respeito e submissão. Não relativize a verdade, meu irmão. Não ache que ela depende da semana para ser obedecida, depende da época, não depende se está na moda obedecer a Deus ou não. Você e eu precisamos obedecer e reconhecer que o juízo de Cristo virá sobre todos que estão na face da terra e nós precisamos estar prontos para esse momento. Já no versículo 13, o texto sagrado diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Cristo conhece profundamente a realidade da igreja. Nós não estamos alheios à visão do Senhor. Nós não estamos aquém nem além, mas estamos no centro da visão dele. Ele conhecia exatamente o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, com seus ônus e bônus, com suas vantagens e desvantagens, acertos e erros. O Senhor olha para aquela igreja e diz: eu conheço vocês e sei que aí é onde o trono de Satanás está. Ou seja, era o local onde ele reinava com mais influência. Era o local onde ele era justamente mais cultuado através do culto ao imperador romano. E por isso o Senhor diz: não se enganem, eu estou vendo o que está acontecendo com vocês. E ele diz que conserva, que aqueles irmãos de Pérgamo estavam conservando o nome dele, que eles não haviam negado a fé no Senhor.
Ainda nos dias de Antipas, era isso que havia acontecido. Mesmo em ambiente dominado pelo diabo, mesmo no meio de locais em que parece que o diabo é que é rei, a igreja permaneceu fiel a Cristo, sem negar a fé, mesmo diante da morte de Antipas. O texto sagrado não esmiuça, não dá muitas informações sobre quem era Antipas, mas o que ele diz é suficiente para nós entendermos que no meio de tudo aquilo ali, ele foi um fiel ao Senhor Jesus e que, na verdade, acabou perdendo sua vida, justamente por ter sido fiel ao Evangelho. Todos nós somos desafiados a vivermos o Evangelho, mesmo que isso custe a nossa vida. Todos nós, precisamos entender que esse adversário tanto propunha isso na vida da igreja de Pérgamo, como ele vai querer propor onde quer que estejamos, que deixemos essa fidelidade, que abandonemos a fidelidade ao Senhor e acabemos por seguir aquilo que o Senhor, aquilo que ele, o diabo, tem para nós, deixando a verdade, abandonando o absoluto da verdade do Senhor. A perseverança dos santos é obra da graça de Deus. Aquilo que aconteceu na vida de Antipas é justamente fruto dessa perseverança que é o Senhor que opera em nós. No meio da perseguição, no meio das dores, no meio das lutas, no meio dos momentos em que nós somos triturados pela vida. Essa é a hora que nós precisamos mais confiar que Cristo está vendo tudo que estamos passando. Tanto ele vê aquilo que de bom você faz, quanto ele vê aquilo que de mal você pratica. As pessoas normalmente dizem, olha, você não pode me julgar. Quem pode me julgar é Deus. E aí, certa vez, um pregador perguntou, mas você não tem medo disso? Você deveria ter muito medo pelo fato de saber que Deus é seu juiz, que Jesus é juiz sobre sua vida, porque você precisa lembrar o tempo inteiro que nada passa despercebido pelo Senhor. Os seus olhos estão sobre toda a terra, vendo aqueles que são bons e aqueles que são maus. Não precisamos ter medo, porque Ele está nos vendo, como um pai que olha um filho pequeno, um filho que nada sabe sobre a vida ou que muito pouco sabe. Não precisamos e não podemos ter vergonha de Cristo, nem na hora da nossa morte, nem no momento final, mesmo se estivéssemos sendo perseguidos, mas é preciso se manter firme sob o nome do Senhor. Desânimo às vezes chega, às vezes a gente cansa de ser perseguido, cansa de sofrer, cansa de passar por situações desse tipo, mas o que o texto nos anima a fazer é seguir, lembrando que Cristo nos conhece e nos consolando, sabendo que Ele está nos vendo. Nos versículos 14 e 15, o texto diz, tem todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A igreja, embora tivesse essas vantagens, essas qualidades mencionadas no versículo 13, nós vemos que nos versículos 14 e 15, a igreja tolerava o ensino que levava à idolatria e à imoralidade. O erro não vinha apenas de fora, mas de dentro. Muitas vezes na igreja do Senhor o inimigo não está fora. Muitas vezes na igreja de Cristo o inimigo não bate a porta e deseja entrar, mas o inimigo está dentro, quando a doutrina, a sã doutrina não é mais pregada, não é mais valorizada. E muitas vezes o ensino errado, herege, aparece dentro, de forma que é a partir de dentro que essa inverdade, essa mentira precisa ser combatida. Quando o texto fala sobre os nicolaítas, aqui no versículo 15, é como um grupo que existia dentro da igreja promovendo ensinos extremamente perigosos. O texto diz que alguns em Pérgamo sustentavam a doutrina dos nicolaítas, algo que o próprio Cristo declara odiar. Será que nós temos amado aquilo que o Senhor odeia? Será que nós temos odiado aquilo que o Senhor ama? Será que há uma convergência de valores entre nós e o Senhor? A Bíblia não descreve detalhadamente a doutrina deles, dos nicolaítas, mas nós entendemos que o ensino deles era semelhante ao de Balaão. E o que é que a gente pode lembrar sobre o ensino de Balaão? Compromisso com o mundo, sincretismo religioso.
Eles ensinavam que o cristão podia participar de práticas pagãs, participar de práticas do paganismo, se misturar com a idolatria que tanto existia na sociedade. Havia, então, a defesa de uma permissividade moral. Ligada a isso, havia tolerância com imoralidade sexual, práticas comuns nos cultos pagãos da época. Ou seja, aquela igreja tinha vantagens, tinha qualidades, e o Senhor as reconhece, mas eles estavam distorcendo a liberdade cristã. Não fomos salvos nem libertos do pecado para vivermos abraçados com Ele novamente. Não fomos salvos nem libertos do pecado, da desobediência, para simplesmente vivermos uma vida que propaga, tanto com palavras quanto com atitudes, esse mesmo engano que o pecado promove no coração do homem. Provavelmente eles ensinavam que a graça permite tudo, que a graça autoriza tudo, que o corpo não importa, mas somente o espírito é que é importante. Isso é uma forma antiga de libertinagem espiritual. É um grande erro. E essa ligação com Balaão poderia, por exemplo, levar Israel a comer coisas sacrificadas a ídolos, cair em imoralidade sexual. Os nicolaítas faziam algo parecido dentro da igreja. Levavam o povo de Deus a pecar sem perceber o perigo. Será que nós temos pecado sem perceber o perigo que ronda as nossas vidas? Será que nós temos brincado de desobedecer a Deus, misturando nos nossos próprios corações paganismo com cristianismo? Ou será que nós temos, de fato, temos buscado ser fiéis ao Senhor, conforme a sua palavra? A igreja precisa preservar a pureza doutrinária. A igreja precisa preservar a pureza através de processo de santificação, vivendo afastado do pecado todos os dias. Não é um dia, não é uma data, não é um mês, não é um ano só, mas a vida inteira. É ela, sim, a Escritura, a nossa regra de fé e prática. Não apenas conhecendo, mas vivendo esta palavra. Não podemos tolerar o erro. Se não podemos tolerar o erro na vida do outro, muito menos nós não podemos também tolerar o erro nas nossas vidas. É preciso que você confronte o seu coração pecador com a palavra de Deus. Confronte você, em primeiro lugar, a sua desobediência com a palavra de Deus, para em seguida o Senhor voltar a ter comunhão com cada um de nós. Relativizar o pecado não é meio de vida para nenhum de nós. É preciso que a gente rejeite o mal. É preciso que a gente fuja do mal. Sincretismo religioso deixemos para os devotos de outras religiões, mas é preciso a pureza do evangelho e não a mistura com cultos pagãos. Fomos chamados para a santidade, e é isso que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. Para no versículo 16, o texto dizer: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Cristo não apenas ordena uma mudança, mas diz que a mudança precisa ser imediata. É como se a longanimidade do Senhor estivesse terminando, a paciência do Senhor estivesse acabando com aquela igreja, e diz: olha, venho sem demora e venho com espada. E você deseja enfrentar essa espada do Senhor? Você acha que tem condições de enfrentar o Senhor irado contra você? Cristo quer mudança e deseja mudança para já. Sem arrependimento, vai haver juízo, vai haver condenação, vai haver reprovação de vida e perda de comunhão. Quando o texto diz arrepende-te, está falando de uma mudança total de vida, uma mudança absoluta, uma mudança de 180 graus. Ele diz que vem porque ele é o Cristo que intervém na igreja. Ele vem sem demora, porque é urgente a santificação. No meio dessa guerra espiritual, o Senhor vem com juízo. E a partir da boca dele, ele vem justamente com a palavra que julga. Julga cada um de nós. Adiar arrependimento. Planejar o arrependimento para a semana que vem, para o mês que vem. Não, eu só vou largar o meu pecado quando eu quiser, ou quando me der vontade. Pode ser tarde demais, meu irmão. Não faça isso. Mas o texto nos lembra, como o Senhor disse para a igreja em Pérgamo, que é preciso agir hoje. É preciso se arrepender hoje. É preciso mudar de atitude hoje. É preciso sair de perto da desobediência e amar a obediência hoje ainda. Não adie a obediência
porque não é a mim que você vai enfrentar com espada, eu nem espada tenho. Não é a minha ira que é pecaminosa, mas você está brincando de desobedecer como aquela igreja estava brincando de desobedecer toda a palavra de Deus. E acha que não vai ter consequência isso? Não. O Senhor está dizendo que vai contra a igreja de Pérgamo. É Jesus indo contra a igreja, Jesus com espada. Não é para brincar, porque antes já houve orientação. Eles conheciam a verdade, sabiam o que precisava ser vivido, mas não viveram. E Jesus está dizendo, eu estou indo, e estou indo com espada. Tolerar o pecado na vida do cristão leva a esse comportamento do Senhor. É preciso abandoná-lo de forma absoluta. E ignorar a advertência de Cristo é pedir que o juízo venha, que a condenação venha, mas é preciso que a gente tema a Cristo. E finalmente, no último versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mesmo numa igreja com graves comportamentos errados do ponto de vista moral e espiritual, Cristo promete sustento eterno em havendo arrependimento, aceitação e nova identidade ao vencedor. Jesus, então, clama por obediência na vida do povo. Ele fala justamente de um povo que precisa perseverar na graça, de um povo que vai ter sustento, é isso que simboliza aqui maná no texto, e que vai ter justamente uma pedrinha branca, não simplesmente para que você fique curioso com o nome que você pode ter, mas é a nova identidade no Senhor que todos nós temos e recebemos no dia em que fomos salvos por Ele. Essa nova identidade é que o Senhor está exigindo da igreja em Pérgamo que ela comece a viver desde então. Não é simplesmente viver essa nova identidade quando formos cidadãos dos céus de forma plena, mas mesmo ainda não estamos com o corpo glorificado. É tempo hoje de viver essa nova identidade aqui. Já não somos mais cidadãos dessa terra, já não somos mais cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos celestiais, cidadãos da Nova Jerusalém, e então é preciso viver como cidadão dessa nova terra. O fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E é justamente a partir daqui, desta vida, desse instante, que nós precisamos viver dessa maneira. Viver para o mundo, ou somente olhando para esse mundo aqui, é perda de tempo. Jesus disse que quem quiser ganhar esse mundo vai perder a própria alma, e isso não vale a pena. É preciso buscar o eterno. Buscar a aceitação humana é o erro que muitas vezes nós cometemos. É preciso somente entender e viver e praticar a vontade de Cristo. Identidade no mundo não é a nossa. O que nós éramos no mundo precisa ser diferente do que agora nós vivemos. Uma nova identidade é o que Cristo está nos dando, deu à igreja em Pérgamo, avisou a igreja em Pérgamo, pediu a eles que vivessem dessa forma, e ele nos lembra também nessa manhã que nós precisamos viver. Um atleta, meus irmãos, ele abre mão de tudo por uma medalha. Do que é que nós não estamos dispostos a abrir mão para alcançarmos essa vida plena com o Senhor Jesus? Ele perseverava, aquela igreja precisava perseverar na presença do Senhor, porque nós precisamos perseverar também. Nesse texto, então, Cristo julga, Cristo conhece, Cristo reprova, Cristo chama ao arrependimento e Cristo recompensa a igreja dele mesmo. Tudo converge para um chamado à fidelidade a Cristo até o fim. Sejamos fiéis ao Senhor hoje. Sejamos fiéis ao Senhor durante essa semana. Sejamos fiéis ao Senhor pelo resto das nossas vidas enquanto aqui estivermos, porque foi para isso que o Senhor nos salvou. Amado Senhor das nossas almas, nós te agradecemos por este texto sagrado, bendito, para os nossos corações. Nós não queremos te enfrentar irado, Pai. Nós não temos condições de te enfrentar irado. Então, Pai, nesta manhã, dá-nos corações
que se arrependem, Senhor, de ter feito tantas besteiras, tantos pecados que nós cometemos. Tem compaixão das nossas vidas, Senhor, e nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor e fiéis até a morte. Faz isso conosco, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.